Boa noite, galera. Salve, salve. Sou Gabriel Menezes, membro do coletivo Utopia Brasileira. Hoje vai começar a nossa live aqui. A gente vai fazer um bate-papo com o João Hermínio. A gente vai misturar futebol e política. Para quem diz que isso não se discute, a gente só não vai como discutir, também como vai misturar tudo num papo super legal aí para todos vocês. Espero que vocês gostem. Depois dessa live, o vídeo vai ficar no YouTube, tá? No nosso canal lá, Coletivo Utopia Brasileira. Então, só pegar lá e nos assistir, beleza? Vou chamar aqui o João, botar ele aqui já na conversa, pra gente começar. Vamos ver se ele entra aí. Fala, João. Boa noite, meu camarada. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pô, achei que você ia vir com a camisa do Grêmio. Quis ser mais nacional, né, cara? Brasil. Temos que usar o verde e amarelo. Tá bonito também. João, boa noite. Muito obrigado por tu aceitar nosso convite aí para fazer esse bate-papo. Obrigado. Não, eu que agradeço. É uma honra. Bom, vamos lá, vamos começar. Assim, João, a gente já se conhece um bocado de tempo, né? Eu já acompanho essa militância há um tempinho. E eu lembro que a sua militância começou, né, a partir do movimento de arquibancadas, né? Eu queria que você contasse um pouco isso pra gente e qual a relação que você vê do futebol com a política e a Revolução Brasileira. Nossa, só isso. Só isso que eu quero que você fale. Não, tranquilo. Então, bonita a camisa, hein? Pô. É o seguinte, eu sempre gostei muito de futebol, sempre fui muito, muito apaixonado, né, pelo futebol. E acabou que as coisas com o tempo se misturaram, né? Eu estava me formando na faculdade, já tinha um trabalho militante, mas ainda muito incipiente, né? E acabei conhecendo um grupo, né, que discutia futebol, né, debatia as mudanças que o futebol brasileiro estava passando em virtude da Copa do Mundo 2014, né, nos preparativos da Copa, as mudanças do Estatuto do Torcedor, né, que afetaram diretamente o mundo das torcidas, né, torcidas organizadas como um todo. E nisso acabei me envolvendo. Na época foi fundada uma entidade, foi a Frente Nacional dos Torcedores. Acabei presidindo essa entidade, né, de 2011 até 2014. Depois a entidade acabou por vários fatores, né, com dificuldades de manutenção, com dificuldade de organicidade, com dificuldade política militante, né? Porque tem um grande problema, né? O futebol é extremamente elitizado. Hoje em dia o futebol está extremamente elitizado. E uma das principais bandeiras era a luta contra a elitização do futebol. Os ingressos caros, os horários dos jogos que são verdadeiras sobremesas de novela, né? Botam o horário do jogo para depois a novela das 9, porque não é nem novela das 8 mais, novela das 9. A luta contra a corrupção também da máfia da bola, da máfia da CBF, da máfia das federações, né, inclusive a luta pela democratização, pela popularização dos clubes, em especial dos clubes mais tradicionais brasileiros, né? Vejo tu com a camisa do Vasco. O Vasco é um clube que tem uma história que dialoga diretamente, né, com a luta do povo brasileiro, mas também, ao mesmo tempo, o Vasco é muito fechado enquanto clube, né? Agora está passando por uma série de renovações estatutárias, se eu não me engano, né? Posso estar enganado, mas pelo menos por alto eu tenho acompanhado que o Vasco tem se mobilizado para modificar o seu estatuto, porque o Vasco era extremamente fechado. Vasco, Flamengo então, que é um time de massas, né, como o Vasco, mas o Flamengo tem um quantitativo maior de torcedores e é um clube extremamente fechado no seu estatuto. E essas eram as pautas da Frente Nacional dos Torcedores, né? A pauta em defesa da cultura da arquibancada, porque a cultura da arquibancada é diferente da cultura que está sendo imposta hoje, que é uma cultura de espectadores, né? Uma cultura de assistir
futebol como se estivesse vendo tênis, né? Batendo palma, etc. Que? Sentado, né? Sentado, cadeira numerada. Porque o projeto, e a gente percebe isso cada vez mais, o projeto é do pay-per-view. O projeto é de transformar o futebol. Não faz muita diferença ter ou não ter público, né? A questão é o futebol tem que ser vendável, tem que ser a indústria de entretenimento tem que conseguir vender o futebol com um valor que seja muito lucrativo, né? E isso é pela TV. Né? O torcedor ele é um empecilho, ele é um problema para isso, né? Porque o torcedor ele pode causar transtornos, ele pode, por exemplo, acender sinalizadores que daí atrasam o jogo, e se atrasar o jogo, o que acontece? Bem, para o torcedor não muda nada. O cara, imagina uma final do seu time, né, que não chega, sei lá quantos anos, um monte de sinalizadores acesos, um fogaréu, um espetáculo que, se for bem feito, evidentemente, né, se for feito com o devido cuidado, é bonito, é esteticamente bonito. Há quem não goste, mas há quem goste. Né, e o respeito a quem gosta deve ser considerado. Então, mas vira um problema, tem que ser proibido. Por quê? Porque pode eventualmente atrasar o espetáculo televisivo. E isso vai mudar na grade de horário da televisão. Isso já é um problema para a televisão. Então eram essas as pautas que o movimento, na época, acabou ficando muito mais carimbado pelo lance da luta contra a corrupção da Copa, né? Porque fazia parte da retórica daquele período, né? A luta contra a corrupção do Ricardo Teixeira, do Marinho, Zé Maria Marinho, e acabou que isso foi o que ficou, né, de símbolo. Mas é inegável que a pauta, o debate, a FNT, ela fomentou bastante. E se tu reparar, não é nenhum exagero dizer isso. Se você reparar, antes e depois da FNT, né, depois da FNT começam a serem exponencializados movimentos pela luta da democratização dos seus clubes. Né, movimentos de torcedores que começam a se associar, que visam mudar o estatuto do clube, que visam aumentar a associação, e até mesmo a própria marca, não, o futebol moderno, que é muito mais um negócio de discurso, porque o futebol ele é moderno desde que ele começou a ser profissional, né? Desde que ele deixou de ser amador, né? Porém, quando se falava não ao futebol moderno, contra o futebol moderno, a gente estava querendo se referir a esse futebol espetáculo, que é muito mais dos milhões, é muito mais das cifras do que da paixão dos torcedores. Era sem dúvida nenhuma, um movimento utópico e romântico, porque é muito importante, entretanto, utópico e romântico, porque é praticamente impossível sem tu mexer na mola que envolve tudo isso, que é a mola do capital. Né? Então, tu não vai conseguir, tu consegue até algumas vitórias. Por exemplo, o Ricardo Teixeira, ele não caiu pelo movimento, evidentemente, mas o movimento teve um papel muito importante, né? Porque legitimou, né, a criminalização, a perseguição das condutas, né, do senhor Ricardo Teixeira. Imagina, o Ricardo Teixeira, ele durou algumas décadas na CBF, acho que foi mais de 20 anos que o Ricardo Teixeira ficou na CBF. Né? E esse movimento surge em 2011, e o Ricardo Teixeira, se eu não me engano, acho que caiu em 2012 ou 2013. Acho que o Ricardo Teixeira caiu em 2012, se eu não me engano. Ele cai na Copa, ele cai antes da Copa das Confederações, se eu não me engano. E quem assume é o Zé Medalha, né? O Zé Maria Marinho. Então, o movimento ele teve uma contribuição. E, bem, mas nisso, além das dificuldades organizativas, as dificuldades de estruturação, de transformar um movimento numa entidade, né, essas dificuldades acabaram se acentuando demais com o tempo. Né, e a nova gestão, a gestão que me sucedeu, né, ela acabou não conseguindo tocar, né, a entidade, porque demandava, né, e eu admito que eu sofri um pouco, demandava
um esforço pessoal heróico, né? Porque é muito tempo, é muita crise, é o tempo inteiro tentando dialogar com torcedores, inclusive a gente gastou bastante tempo com isso, valeu a pena, já fiz bastante contatos a nível nacional, dialogando com torcidas, e aí mexe com a rivalidade, né? O pessoal já não entende muito bem, e por aí vai, né? Então, e nisso depois eu acabei fundando, né, junto com outros camaradas, uma organização política, que é um partido político, e a gente acabou se. Eu não consegui mais dar conta, não consegui mais ajudar a gestão, né, posterior, não tive condição. Mas a FNT ainda está, do ponto de vista jurídico, ainda existe e é uma vontade, eu não tenho condição mais, mas é uma vontade nossa, inclusive política, né, já traçando mais o debate mais do lado político, é uma vontade nossa assim resgatar. É um movimento que é importante, que ele é muito importante. Ele não tem hoje, surgiram outras entidades, né? Já tinha na época até especial uma de torcida organizada, mas tem uma pauta mais restrita, né? Uma pauta mais das entidades de arquibancada, das torcidas organizadas. A FNT ela visava atender mais o torcedor comum também, o Geraldino do Maracanã, por exemplo. Né, o Geraldino do Maraca, ele não era de torcida organizada, necessariamente. Né, e ele pagava R$ 1, R$ 2 para poder ir pro Maracanã ver o jogo do seu time. E esse cara acabou, esse cara não existe mais. O cara não existe mais. Até o cara o governador do Rio de Janeiro, que eu queria brincar e queria chamar ele, eu me esqueci o nome daquele personagem do... Não, mas eu me esqueci o nome do personagem do Pica-Pau. Enfim, mas todo mundo sabe que ele é igual aquele cara, né? O Witzel até do jeito dele, evidentemente, né? Aproveitando que é um gancho, de fato, é uma pauta popular, até tentou trazer esse debate, não sei se isso avançou também, agora com o coronavírus, né? Tá tudo parado. Inclusive, João, acho que a segunda pergunta que eu tenho para fazer é em relação a isso, né, ao coronavírus, o impacto dele sobre o futebol. A gente sabe que o futebol ele parece ter todo esse glamour, né? Tem esses times, poucos times com dinheiro, né? E poucos jogadores que conseguem ascender socialmente por causa da sua profissão. Mas, no geral, mesmo no Brasil, são de clubes de bairros, né? Os clubes que têm dificuldades financeiras bizarras e jogadores que ganham muito pouco ali. Parece que 95% dos jogadores recebem até R$ 5.000 por mês. Então, o futebol está parado, né, sem previsão ainda de retorno. Qual você acha que vai ser mais ou menos o impacto sobre isso no futebol? Como é que esses clubes vão reagir? Esses atletas, esses profissionais aí? Então, é um drama, né? Porque tem dois mundos do futebol, né? O mundo da elite, que é a Série A, a Série B, que a Série B é elite, perto do mundo da Série D e daqueles que nem estão com nenhuma, que não participam de nenhuma série nacional, né? Esses, inegavelmente, os jogadores, na maior parte das vezes, eles têm duas profissões, então o futebol é paralelo, né, a outro ofício, e esses, eu acredito que o ano acabou. Infelizmente, não, a perspectiva ela é dramática. E é dramática também porque a CBF, né, a Confederação Brasileira de Futebol, ela simplesmente não olha para esse setor, né, que é quem sustenta o futebol. Quem faz o futebol brasileiro ser vivo, quem faz o futebol brasileiro ser pujante, quem faz com que o futebol brasileiro seja celeiro de craques, é a várzea. E a várzea não é observada, a várzea não é trabalhada, a várzea não é ajudada pela Confederação Brasileira de Futebol. E muito menos pelo governo, né? Ainda mais esse governo que simplesmente acabou com o Ministério do Esporte. Se antes, e aí cabe uma crítica, né, ao governo anterior, né? Não ao governo Temer, mas sim o Franco é um exagerado. Ele não gosta muito de futebol, né? Já deu para perceber que ele gosta de futebol. Ele gosta de ganhar, né? É diferente, ele gosta de futebol, ele gosta de ganhar. Mas bem, vamos lá. Mas então o governo, o anterior já não olhava para a várzea. Quando eu falo anterior, eu falo do governo Dilma, mas não o governo tampão do Michel Temer. Não olhava para a várzea, né? E ninguém nunca olhou.
E a tendência com o coronavírus é grave, assim, uma tendência horrorosa, dá realmente pena. E a Várzea, agora eu vou subindo um pouquinho, Série D, Série C, Série B, os clubes, os grandes clubes do interior brasileiro, né, que muitas vezes a gente fala em clube grande, né, e a gente só se lembra da Série A, mas tem clube grande, de grande expressão, porque time grande é o teu time, né? Não tem essa de time grande. É claro que a gente pode fazer uma régua, né, de títulos nacionais, de não sei quantos títulos estaduais, mas no geral, para o torcedor, o time grande sempre é o seu time. Então, esses times, né, das séries inferiores, infelizmente, estão numa situação assim complicadíssima. Complicadíssima. E mesmo nos times da Série A situação também vai ser bem complicada. Né? Tu pega, por exemplo, um time como Botafogo, né? Um time como Fluminense, que já estava com uma dificuldade financeira, o próprio Vasco também tem bastante dificuldade financeira, o Flamengo, que teve gastos assim extraordinários, fora do comum do nosso país. Bem, como que eles vão sustentar esses medalhões, né? E, ao mesmo tempo, na negociação entre clube e jogadores, tem um empresário no meio. Essa negociação nunca é fácil, né? É uma negociação bem complexa e é uma negociação que, por exemplo, aqui no Sul, a dupla Grenal está conseguindo resolver, a princípio, porque deve voltar a treinar em maio. Que daí é um outro papo, que é até quando vai o isolamento, né? Porque o certo era até que a gente vencesse o coronavírus. Porém, com esse governo, né? Então, eu acho, aí é chutômetro, né? Já que a gente estava falando de futebol, no chute, que a Série A e talvez a Série B voltem sem público, né? Porque infelizmente, né, cara, nessa zona que está o país, eles vão abrir tudo, né? Tu vê que os governadores que eram pró-ciência, é ridículo a gente falar isso, né? A gente vive num momento hoje, tem um presidente anti-ciência e tem seres humanos que são pró-ciência, né? Como se alguém pudesse ser anti-ciência, não é possível governasse uma nação. Mas, enfim, a retórica pró-ciência, que era a retórica a favor do isolamento, que setores até mesmo da direita, abre aspas, esclarecida, como o Dória, Witzel, etc. e tal, essa retórica está morrendo. Essa retórica está morrendo. Semana que vem, São Paulo já abre com mediações, com a lei da máscara, que todos são obrigados a máscara. Vai abrir. No momento que abrir, abriu. Né? A gente viu Santa Catarina hoje, tá rolando um vídeo aí, né, o pessoal no shopping. Já... Sim, o cara tocando saxofone, né? Parecia o cara do Ele podia tocar uma marcha fúnebre, ia ser engraçado. Acho que parecia aquela cena do Titanic, que os músicos ficam tocando enquanto tá a fundo. Tá cagando. É mais ou menos por aí. Não, eu acho incrível, cara, o que leva um ser humano a entrar num shopping center no meio dessa... Não, porque não tem assim, tu não precisa, o shopping center não é uma atividade essencial, né? As lojas que estão lá dentro provavelmente são lojas que também têm semelhantes do lado de fora, né? Então é tragicômico, né? A gente está vivendo um período onde a gente tem um ministro das Relações Exteriores que fala que o coronavírus é o comunavírus, né? A gente está diante, o cara acha que vírus tem ideologia. E o mais engraçado, ontem eu estava acompanhando o jornalão, né? Os jornais da Utopia Brasileira, São Futebol e Carnaval. Olha. Pô, mas aí luta zero, o negócio é fácil mesmo. Mas a gente estava acompanhando o jornalão, acho que foi o Jornal da Globo, né? O jornal da grande imprensa mesmo. Os caras botaram 5 especialistas para rebater o ministro das Relações Exteriores. Ver o nível de rebaixamento intelectual que a gente está. E assim, a pergunta, o cara que está sendo entrevistado ficou sem graça, né? O vírus tem ideologia? Perguntar para o biólogo se o vírus tinha ideologia. Entendeu? Então, esse é o nível que a gente está vivendo de loucura, de insanidade. Né? Então, eu acho que o futebol, para os clubes, né, os clubes menores do ponto de vista financeiro e de expressão social, de projeção nacional,
eu acredito que a situação, eu acredito não, a situação está dramática, a situação está dramática. E para os clubes grandes da Série A, Série B, né, os clubes de maior projeção nacional, a situação também não vai ser fácil não, não vai ser fácil não, porque essas negociações neste mês, né, de março a abril, foram relativamente boas, eram férias, cada um fez de um jeito, mas se seguir adiante, vai ser complicado. Por isso que eu acho que não vão seguir. Eu acho que eles vão fazer público, tendo em vista que vai ter liberou geral, já está liberando geral, né, para maio. Eu acho que eles vão fazer sem público, né, o Campeonato Brasileiro, os campeonatos estaduais. Agora tem um outro porém, né? Os clubes não vão ter receita de público, né? Então, Verdade. como Já é um tem, tem, impacto, um tem grande clube impacto. grande que depende muito disso, né? Tem clube grande que depende muito disso. Agora, ô João, como você disse, né, a gente vive a CBF cumpre mais ou menos o papel que o governo Bolsonaro vem cumprindo, né, de apoio algum, né, a gente vê aí o auxílio emergencial do Guedes, as pessoas com muita dificuldade de receber, a gente está já na reta final do mês, né, hoje é 23, falta uma semana para o mês de abril acabar e muita gente ainda está em análise, né, e, assim, tu acha que isso é algo proposital ou são circunstâncias da vida que essa demora toda ao pagamento, toda essa não ajuda que está sendo feita aí pelo governo Bolsonaro? E assim, sendo proposital, né? O que leva o governo a fazer isso? Quais são os motivos por trás? Seria isso? O cara botou F5. Isso acontece, né? O 5-0, né? Primeiro tô falando 5-0. Acho que foi em 89 também a gente goleou o Flamengo na Copa do Brasil também. Né? Então acontece. Acontece. O 5-0 de fato é uma mancha ruim na nossa história, mas sendo que no clássico Flamengo e Grêmio sempre foi muito equilibrado. Bem, sobre o auxílio emergencial, para mim está claro que é proposital. A demora, é proposital o não pagamento. Sim, 89, Copa do Brasil, Franco. O não pagamento, né, a demora, essa análise eterna, essa análise que nunca acaba, né, essa análise que simplesmente é, essa análise que simplesmente eu vi até uma brincadeira esses dias que ele vai chegar em 2050, o pessoal já vai estar indo para a Lua e vai ter gente em análise ainda pela Caixa, mais ou menos por aí. Então, isso tudo é proposital. Porque em qualquer país com um governo minimamente sério, um auxílio emergencial, ele tem que ter como premissa a boa-fé do seu povo no auxílio emergencial. Então, a boa-fé do seu povo é simples. O cara pediu, o cara bateu na Receita Federal. Se o cara não é um milionário, não é um 71, né? Bem, dá. Dá, porque são 3 meses, não é isso? Eles fizeram um auxílio emergencial de 3 meses. Então é ridículo. É ridículo. Não é nem cheiro, mas está nítido. E hoje, se eu não me engano, foi hoje ou foi ontem, ontem, o Onyx, veja só, o ponto que a gente chegou, até o Onyx. O Onyx e o presidente da Caixa Econômica Federal, eles resolveram antecipar o segundo pagamento do pessoal do CadÚnico, que é o pessoal mais vulnerável. O Bolsonaro e o Paulo Guedes hoje disseram que não concordam, que não é para antecipar o segundo pagamento. Verdade. Então assim, mais claro do que isso é impossível, né? É impossível. Mas qual o objetivo do governo com isso? O objetivo é muito simples. O objetivo é criar o clamor social de que o mito estava certo, de que o mito está certo, de que a gente precisa retomar as atividades econômicas e ele legitimado para tomar essa iniciativa. Né? Então, infelizmente, ele está brincando com a miséria do povo brasileiro, está brincando com o sofrimento, com a agonia de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que, neste exato momento, estão sem dormir, preocupados com as suas contas, preocupados com o seu aluguel. Travado, João. João com dificuldades na internet. Oi. Tá me ouvindo? Voltou, João. Voltou, tá.
Então, para mim é claro que o governo Bolsonaro está brincando com a miséria do povo brasileiro, está brincando com. Tá ruim? Não, tá ótimo. Tá. Está brincando com esses milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que não sabem como é que vão pagar o aluguel, que não sabem o que vão comer amanhã, que não sabem o que vão comer hoje, inclusive. Esse é o objetivo, é criar o caos. Porque no caos ele sabe surfar. O fascismo trabalha isso historicamente. Né? E o Bolsonaro, ele não é idiota. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele é tosco. Ele é tosco. Ele é grotesco, mas idiota. A gente pode até chamá-lo de idiota, mas ele não é idiota. Ele, infelizmente, lamentavelmente, ele é muito competente. Muito competente. Pro que ele quer fazer. Porque o projeto dele é destruição nacional. Ele é inimigo da pátria, ele é inimigo do povo brasileiro. Então, pro que ele quer fazer, ele é competente. Porque se é para destruir tudo, se é para transformar isso aqui numa terra arrasada, ele é competente, porque ele está fazendo isso. Então, o atraso do auxílio emergencial, a demora no pagamento, essa análise eterna, o Caixa tem, que Caixa tem nada, né? Caixa tem falhas, isso tudo é normal, isso tudo é normal para esse governo. É normal para esse governo. Por exemplo, esses dias, e ele adora jogar isca para a militância hoje, né? Sobretudo a militância que é muito envolvida nos temas da luta contra as opressões, mas que tem um viés mais identitarista, né, da luta contra as opressões, e não de uma maneira mais global, ele joga isso que o pessoal cai. No meio dessa loucura toda do auxílio emergencial, o pessoal está discutindo a foto de crianças, que ele pegaram uma foto de crianças brancas, e como se o Brasil só tivesse crianças brancas. Mas é óbvio, esse governo ele é isso. Ele é isso. Me lembra a Miriam Leitão, sabe? A Miriam Leitão todo dia. O Bolsonaro passou dos limites. O Bolsonaro passou dos limites. O Bolsonaro sempre foi fora dos limites. Ele não passou dos limites. O Bolsonaro, diferentemente... Ele não teve. Quê? Ele nunca o teve, né? Não, diferentemente da Dilma, que quando foi eleita com um programa e acabou executando outro lá em 2015, o Bolsonaro ele está cumprindo o programa dele totalmente. Totalmente. Muito bem ele feito. não está conseguindo avançar mais porque ele está encontrando obstáculos dentro da sociedade civil. Né? Porque a gente ainda não conseguiu, do ponto de vista de classe, da classe trabalhadora, trabalhar um obstáculo ao Bolsonaro. Agora, dentro da sociedade civil, como a OAB, o Congresso Nacional, os setores do judiciário, ele está encontrando obstáculo, mas o projeto dele está em curso. Está em curso, digo mais. Me arrisco a dizer que se nada de extraordinário ocorrer, o Bolsonaro vai manter seus 25% a 30%, ou mais um pouquinho, e vai para o segundo turno em 2022 rindo. Tendo a eleição em 2022, que é um outro porém, ele vai rindo. Está no segundo turno. É cadeira cativa. Inclusive, João, tem um debate, né? Assim, a gente vê o Bolsonaro, parece até o Abel Braga, né, no Vasco, né? Achando lindo perder pro coronavírus. E tem a galera aí já querendo pedir o impeachment do Bolsonaro. Você acha que ele tem que sair, né? Mas, e se tiver que sair, por qual via? O impeachment é o jeito? É a solução? A Ana Carolina Delia pergunta se... Ela perguntou se eu acredito que a sociedade civil é transformadora sem Estado. Não, claro que não. É fundamental o Estado, mas eu acredito em outras coisas, né? Acredito na luta da classe trabalhadora para poder revolucionar esse Estado. Mas isso é um outro debate mais amplo. O que eu falei que a sociedade civil, neste momento, setores como, por exemplo, a grande mídia burguesa, né? A grande mídia dominante, como a Rede Globo de televisão, não tem como negar que a Rede Globo de televisão está fazendo uma oposição, não só ela, como a Folha de São Paulo, o Estadão, estão fazendo uma oposição de direita liberal ao governo Bolsonaro. Em alguns aspectos. Quê? Em alguns aspectos, né? Não, mas é que no aspecto econômico não é o projeto do Bolsonaro, é o projeto que já estava em curso e que continua, que só está aumentando, porque o Paulo Guedes é um lunático, que o Paulo Guedes é um exagerado, o Paulo Guedes é um desequilibrado, o Paulo Guedes ele é um doente mental. O Paulo Guedes é tão retardado mental que ele é um office boy dos banqueiros, inclusive dele próprio, né, no Ministério da Fazenda.
Paulo Guedes é tão doente que agora os milicos, né, o Braga Neto, está propondo aí, abre aspas, esse plano Marshall de recuperação econômica. Que não sei o que vai dar, não sei se vai dar certo, se não vai dar certo, né, ainda não deram detalhes, até porque os milicos soltaram isso, mas não tem nenhum economista a princípio por trás. São os milicos que estão querendo tocar uma nova agenda econômica para poder salvar o país. Não sei bem se é para salvar o país, talvez é muito mais para salvar o governo de uma possível catástrofe, né, que o projeto Paulo Guedes vai acabar colocando. Mas isso só demonstra que o Paulo Guedes é aliás, né, se tu for ver a escalação do ministério do Bolsonaro, é surrealista. É surrealista. Não salva um. Não salva um. O IBAMA, quando o IBAMA o IBAMA faz uma operação cinematográfica para poder parar desmatamento, aí o cara demite o cara do IBAMA. O ministro do meio ambiente demite o cara ministro contra o meio ambiente. Aí o ministro, né, as milícias seriam mais progressistas que os liberais? Não entendi. Não entendi isso. O ministro da Educação é um doente mental. É um doente mental. É um esquizofrênico. Maluco, o cara ficou imitando Cebolinha no Twitter para poder falar mal da China. Quem, em sã consciência, falaria mal da China neste momento? Nem o Trump, até o Trump parou de falar mal da China. A China tem um know-how sobre o coronavírus enorme, né? Enorme. Então, todos os países querem hoje, né, uma aliança, amizade, parcerias com a China. E o ministro das Relações Exteriores é outro, né? Esse daí é olavista, esse daí é de botar chapéu de alumínio. Mas a tua pergunta com relação a... que eu acabei respondendo... Então, fora Bolsonaro, tem que ser impeachment. Bolsonaro pode sair... Não, tem 3 alternativas para a gente tirar o Bolsonaro, né? Tem 3 mecanismos. Né? Um é o mecanismo legal, que seria juridicamente perfeito, que seria o impeachment. O outro é a renúncia, que é um mecanismo unilateral do Bolsonaro, só se ele quisesse. E o outro que seria um fato extraordinário, seria ele morrendo, né? Que é um grande fato extraordinário que nós não temos como, enfim, ter isso em planejamento político, porque isso é uma força maior, uma questão da natureza, enfim. O impeachment, que é um mecanismo legal, de fato, a gente tem todos hoje motivos para que o Bolsonaro sofra o impeachment. A questão é que não é jurídica, né? A questão é política. Temos condições políticas de aprovar o impeachment do Jair Bolsonaro? Não temos. Evidentemente não temos. Evidentemente que nós não temos condições políticas de aprovar o impeachment do Bolsonaro. Porque a política ela não é a mera expressão das nossas vontades. A política ela é a análise concreta da realidade concreta. Então, nós não temos condições de passar o impeachment do Bolsonaro. O Rodrigo Maia, por que o Rodrigo Maia não recebe o impeachment do Bolsonaro? E aí eu vou ser advogado do filho do César, aqui brevemente, que eu vou cometer essa gafe. Vou rapidamente defendê-lo só de uma vez. Porque ele não tem condição política de receber. No momento que ele recebe, ele, por outro lado, ele vai sofrer um pênalti. Já que a gente está falando de futebol, ele vai sofrer pênalti. Ou vai ser uma operação da Polícia Federal contra o Botafogo, né? Abre aspas, né? Que é o apelido do Rodrigo. Ou vai ser uma rearticulação do Centrão, que o Bolsonaro já está fazendo para poder tirar ele da presidência da Câmara ou para que ele não eleja o seu sucessor. Então ele vai sofrer um pênalti. Se ele vai dar uma de Eduardo Cunha, vai morrer atirando, não se sabe. Mas o Eduardo Cunha fez aquilo também, não só porque o Eduardo Cunha kamikaze. Ele fez aquilo também porque tinha condição política para o impeachment. Que vamos combinar, né? A Dilma Rousseff, em termos de articulação política, o governo Dilma Rousseff, ele era um governo mudo. Ele não conseguia conversar com ninguém, né, do Congresso Nacional. Não conseguia fazer articulação política nenhuma, governava com ajuste fiscal, enfim, uma tragédia. Então nada é por acaso. Claro, foi golpe, todo mundo sabe disso, mas eu não quero entrar nesse debate. Agora também,
né, resistência nula. E o Bolsonaro não, ele resiste, ele está resistindo, ele já demonstrou várias vezes, ele esteve na lona recentemente. Durante o período em que o Mandetta virou o queridinho da nação, né, e o Bolsonaro virou o monstro, que de fato é, enfim, durante esse período ele estava na lona, ele estava batido, e ele ressurgiu no momento em que eles enquadram o Mandetta, sabe-se lá como, provavelmente tinham informações, né, de questões particulares do Mandetta, deram cala-boca nele, ele aceitou a demissão quietinho, saiu quietinho do governo e não está fazendo... Hã? Saiu até contente, né? Não, claro, sim, ele não vai assinar atestado de óbito de milhares de brasileiros, entendeu? Botaram um coveiro, o cara é um coveiro. O cara parece aqueles mordomos de filmes de terror, né? Pálido, uma coisa assim, não consegue falar, né? É o Harvard, né? Adoram Harvard. Ele é a cara de Harvard. É a cara do governo também, né? É a cara do governo também. E é um coveiro calado, né? Ele, assim como o Mandetta, ninguém aqui fica Mandetta, espero, né? Mas o Mandetta, ele era um cara carismático. Né, um cara carismático, um cara que falava, um cara que gostava de holofote, obviamente, é deputado federal, de repente quer ser governador, que alçar voos maiores, então tinha perspectiva eleitoral. Agora esse cara não, esse daí é um tecnocrata que está lá para poder fazer cálculos de planilha e falar, olha, nós vamos esconder isso daqui. Ele vai para abafar o caso, é para abafar a questão do coronavírus no país. Esse cara foi escalado para isso. E parece que já está cumprindo o papel. Né? Então, o impeachment, ele é uma saída legal do ponto de vista jurídico, tem seu cabimento, agora, infelizmente, não tem condição política. Os milicos não vão abraçar essa ideia, a menos que aconteça um fato muito extraordinário. Banqueiro não vai abraçar essa ideia. A classe trabalhadora, nesse exato momento, está preocupada com a sua própria sobrevivência. E, além disso, o Bolsonaro tem 30% do país e não é só de camadas médias, não é só das elites dominantes, não. Tem muito trabalhador apoiando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele montou uma digitalização da luta política que a esquerda até agora está patinando. Ou uma ou outra tentativa, a gente tenta, tu tá tentando e tal, mas sendo que a gente patina ainda nisso. E o cara tem uma milícia digital. Já tinha antes de ser presidente, e agora presidente, pô. Vocês já repararam que sempre em coletiva de imprensa do Bolsonaro tem um microfone gigante B, um B verde e amarelo? É de um jornal do Bolsonaro. O jornal acho que é alguma coisa Brasil e tal, é o jornal do Bolsonaro, assim como aquela Terça Livre e outras loucuras mais que a gente tem nessa deep web, abre aspas, deep web, né, bolsonarista, no Zap Zap. E nós vivemos um país que infelizmente, dá dó dizer isso, nós temos 38 milhões de analfabetos funcionais. Vamos ver um país com 38 milhões de analfabetos funcionais. E essa rede do Zap Zap está funcionando até hoje. Né? Então, não tem condição política hoje para passar o impeachment. Se vai ter em breve, não sei. Tomara. Agora, hoje, não tem. E, João, tomara, mas em termos, né? Porque quem assume é o general Mourão. É um grande dilema. Esse é outro, porém, mas aí é mais debate, mais assunto. No caso, qual o cenário que você imagina para o pós-pandemia aí? Tanto no futebol, né? A gente pode ter isso. Você acha que vai ter uma concentração ainda maior de clubes que estão assim, tipo o Flamengo e o Palmeiras, que estão muito à frente do resto do país? Você acha que eles podem aumentar ainda mais essa distância? E também aqui pro trabalhador brasileiro, quem é que vai pagar essa conta aí da crise? Bem, vou começar pela política para depois ir para o futebol. Bem, o trabalhador brasileiro, ele infelizmente está destinado a pagar a conta dessa crise. Não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o que ninguém está assistindo quer. Mas infelizmente as elites dominantes já fizeram um pacto, o pacto da volta, né, que é agora para maio, e o trabalhador brasileiro vai sofrer a penalidade. A MP verde e amarela, da carteira verde e amarela, vai voltar, vai ser reeditada, dessa vez vai ser aprovada no Senado, infelizmente vai ser aprovada no Senado. Então o cenário é de desgraça. Né? A conta não vai ser paga pelos ricos e poderosos, a conta infelizmente ainda não vai ser paga pelos ricos e poderosos.
ainda não vai ser paga pelas elites dominantes. Porque isso é uma tarefa nossa, é uma tarefa de reconstruir o campo da esquerda e conseguir vencer, né, o governo Bolsonaro a médio e longo prazo. Porque a curto prazo eu não consigo acreditar que a gente consiga. Mas a médio e longo prazo, essa é a nossa tarefa. E essa tarefa não está colocada para agora, para o retorno da pós-pandemia. Né? Não está colocado de cumprir essa tarefa com êxito no retorno pós-pandemia. Então, infelizmente, o retorno pós-pandemia é... Aliás, né, que retorno pós-pandemia? Pós-pandemia, interrogação, né? Dizia aquele Roberto Avalone, né, que falava interrogação, exclamação. Então, pós-pandemia, não vai acabar a pandemia, não, amigo. Isso daí não vai acabar, não. Isso não vai acabar, isso vai atravessar o ano. Até que se tenha uma cura, ou que se tenha um remédio que seja tratamento, que não seja cura, mas que seja tratamento. Até que se tenha uma vacina, até que isso seja massificado no mundo. Nossa, eu não consigo, infelizmente, é triste dizer isso, mas não consigo imaginar isso antes de dezembro. Não consigo imaginar isso antes de dezembro. Então não tem muito pós-pandemia, o que tem é a volta. E a volta é o povo trabalhador pegando o ônibus lotado, trem lotado, busão, né, metrô, tudo lotado, respirando o mesmo ar, acreditando que uma máscarazinha que o cara vai usar, sei lá, mesmo lavando, não vai conseguir segurar, acreditando que isso vai segurar. Isso não vai segurar, não. Não vai segurar. Agora, essa tragédia também pode ter um retorno político contra esse governo, né? Não defendendo, evidentemente, não é da nossa... A nossa vontade é que continue a quarentena, continue o isolamento social, que ele pague o auxílio emergencial, que ele pague outras ajudas, né, ao povo brasileiro, para que a gente possa superar a pandemia, vencer a pandemia. Mas isso não vai acontecer. Então, talvez a volta com uma tragédia, com empilhamento de corpos, etc., mesmo ele tendo essa deep web aí, eu brinco que é a deep web do Bolsonaro, mesmo ele tendo esse trabalho muito forte de milícia digital, talvez, pelas redes sociais que hoje transitam demais e pela grande mídia, esse empilhamento de corpos pode mexer nos 30% dele. Né? Mas isso não é o que a gente quer, isso é o que ele está fazendo. A gente queria que ele pelo menos pagasse o auxílio emergencial, mas se esperar muito, pagasse o auxílio emergencial e trabalhasse, né, para vencer a pandemia com o isolamento. Mas se esperar teste em massa, porra, como é que o Brasil não faz teste em massa? Isso é ridículo. Isso é ridículo. Ele não consegue nem vacinar os idosos contra a gripe. É uma zona isso. É uma bagunça. Isso deveria ser vacinação em casa ou delivery. Né? Perdão, delivery não. No Rio fizeram, drive-thru. Então, no Rio fizeram, mas sendo que nem todos os estados fizeram, entendeu? Nem todos os municípios fizeram, mas em casa, né? Não tem nada, não tem teste em massa, não tem nada. Né? Então, o pós-pandemia, infelizmente, primeiro que não acredito uma volta só depois da pandemia, acho que a volta vai ser durante a pandemia, vai ser uma tragédia. Vai ser uma tragédia em todos os sentidos. Sobre o futebol, daí eu sou um pouco mais otimista. Né? Eu acho que a volta do futebol ela deve reequilibrar os campeonatos. Né? Eu acho que vai todo mundo voltar numa situação meio de estaca zero, com déficit de treinamento, né? Vai muita dificuldade financeira para todos os clubes, claro, para os grandes um pouco menos, mas todos vão passar por dificuldade. Então, acho que deve dar uma reequilibrada. O calendário encurtado, eu imagino que eles vão mudar também os formatos, as disputas. Eu não duvido que o Brasileirão volte a ser mata-mata. Não volte a ser, mas pelo menos esse ano, de repente, seja mata-mata. Então, isso deve dar uma mexida aí. Agora, Libertadores, por exemplo, não dá para imaginar Libertadores com o Equador do jeito que está o Equador, né? Então, é complicado. Eu acho que alguns campeonatos eu acho que não terão mais esse ano. A gente nem terminou os estaduais, né? Pra gente falar a verdade. Os estaduais eu acho que eles devem acabar, assim. Eu acho que ele dá tempo. Talvez o calendário brasileiro adote um modelo europeu, né? De metade do ano. Pode ser.
Sei. Eu acho que os estaduais, tem duas hipóteses. Uma é dar o título para quem ganhou o primeiro turno, né? Mas eu acho que alguns campeonatos estaduais não teve primeiro turno, né? Acho que o Paulista não tem primeiro turno. É O Paulista não tem primeiro turno, Então, não sei se vai ser fácil também desse. No Rio, o Flamengo ia ser campeão, né? é. A Ô, fórmula João, do Campeonato Carioca é muito difícil, muito complicado. as fórmulas, cada um ano tem uma fórmula diferente, não sei, deve ser. O pessoal deve estar querendo ganhar um prêmio de matemática lá, não sei o que que é. Sim. João, tem uma coisa boa da pandemia, né? Se a gente pode dizer que tem algo bom, é que a gente está vendo jogos antigos dos nossos times, né? E tem o nosso time não perde, né? Meu time está aí alguns meses, já estava mais de um mês aí invicto, né? Sem uma derrota, segue muito bem o Vasco da Gama, graças a Deus. E a gente estava assistindo vários jogos da seleção, vários jogos de títulos passados. Isso é muito bom também, né? Que a gente mata a saudade. Você nem tanto, eu bastante, no caso. Mas aí, qual o time que você montaria, né, dos jogadores que você assistiu jogar? Qual o time da seleção assim, ideal para você? Sua seleção ideal aí. Não, mas dos que eu vi jogar ou dos que eu tô vendo jogar agora? Não, do que você viu Porque, jogar. por exemplo, a seleção de 70 eu não vi jogar, infelizmente. Tô vendo jogar agora. Só remake. Não, mas não vale daí, não vale a seleção Não, de não, 70. é. Só Só os que que eu vi viu mesmo. jogar mesmo. Tá. Deixa eu ver. O Franco tá pedindo pra falar do Paulo César Caju. Eu não sei o que do Paulo César Caju. O Paulo César Caju fez um texto agora muito legal sobre o Félix, né? É, Porque o pessoal fica falando muito da defesa do Banks, né? Que foi uma defesaça, uma coisa fenomenal. Mas o Félix era um baita goleiro. Inclusive, o goleiro, né? Ô, João, você acha que era assim? Sim, sim, sim. Acho que sim. Acho que vão subir, eles vão subir mais a base. Goleiro, tu pega os goleiros de antigamente, pega os goleiros atuais, né? Os goleiros atuais, o texto sobre o Félix fala muito disso, do Caju. Os goleiros atuais, de fato, eu já tinha reparado isso. Eles são atletas, né? Como todos os jogadores hoje, mas os goleiros hoje são atletas, assim, de outro nível, né? A estatura do goleiro, a envergadura, né? Tudo, né? A velocidade, a reposição de bola, o treinamento hoje dos goleiros é um treinamento muito informatizado, muito digitalizado, né? Os goleiros estudam de fato a cobrança de penalidades dos times adversários. E antigamente era diferente, né? Antigamente eram pessoas que pegavam no gol, né? Aquele cara ali, vai pro gol. E o cara ia lá e pegava no gol, né? Então, nós tínhamos de fato seres, né, iluminados que defendiam demais, né? Então, o Félix, né, o Leão, né, Manga, né? Enfim, nós tivemos grandes goleiros, né? E o Brasil é um país que sempre teve grandes goleiros. Bem, eu escalaria o Tafarel, né, foi o que eu vi na seleção. Eu não vi tanto na seleção, mas para mim não teria como não estar na zaga o Mauro Galvão, né? Aldair, Roberto Carlos. Já começou já. Barbosa, eu não vi o Barbosa, cara. Porra, eu não vi, eu posso estar velho, mas não tô tão velho assim. Barbosa não, pô. Infelizmente eu não vi o Barbosa. Tafarel, Mauro Galvão, Aldair, Roberto Carlos na esquerda, Cafu na direita, Dunga, Zinho, Ronaldinho, Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo e Romário. Seria um 4-3-3, né? tá bom. Só Bom o Dunga time. ali para só o Dunga para poder dar porrada. O resto é ofensivo. Dura para correr, né? Isso. Aldair, Juan, não, eu sou mais o Mauro Galvão, tudo bem. O Mauro Galvão, para mim, foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Mauro Galvão e Gamarra, não, Mauro Galvão e Gamarra eram sensacionais. Mas, e agora o técnico que é o grande problema, né? O técnico que agora eu vou causar uma polêmica. Até porque esse time que eu escalei aqui, esse técnico jamais botaria esse time em campo, né? Jamais botaria esse time em campo.
Vai ver Mas se eu ia ele fazer eu ia fazer uma dupla. O Zagallo, por honra ao mérito, né? Mas o Scolari treinando. O Zagallo de auxiliar técnico, o Scolari treinando. Mas o Scolari jamais, o Filipão jamais ia escalar um time desse. Né? Esse time é muito faceirinho, é muito ofensivo para ele. Jamais vai botar um time. Mas é que o Scolari é uma questão que a gente sabe as posições do Scolari, que infelizmente são lamentáveis, né, políticas. Não entende porcaria nenhuma de política, assim como o Renato. Mas é uma questão que não tem como a gente fugir, né? Eu não conseguiria fugir. E ele deu um título, ele deu um título do mundo para o Brasil, né? O pessoal ignora muito a Copa de 2002, mas ele teve um papel fundamental naquela Copa, né? Foi um grande treinador naquela Copa. O Scolari nesse time aí, cara, ele tiraria o Romário e colocaria o Anderson Polga. Não, é mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Não, ele ia dar um jeito de tirar o Dizinho também, ia botar o Kaká ou o Zé Roberto. Mais ou menos por aí. Não, o Anderson Paulo entraria no time, com certeza. E o Romário é um problema, sim, ele deixou o Alex, eu sei, foi uma injustiça o Alex, assim como o Romário também seria a última Copa dele, eu acho que não teria nenhum problema ele ter ido para a Copa, mas ele pensou no grupo ali na época, ele achava que o Romário ia ser um problema para ele. O Alex eu também acho que foi um erro, mas acabou levando o Kaká, enfim, que nem idade tinha ainda para a Copa do Mundo. Mas o Filipão cometeu muitos erros mesmo, ele comete bastante erros. É que entre os que eu vi da seleção brasileira, que foram campeões, né, é o Parreira e o Filipão. E eu não colocaria o Lucha, não colocaria o Dunga para poder treinar, né, a seleção brasileira. Até porque o Dunga está em campo, né? Então, no meu time, pelo menos, estaria em campo. Mas e o teu? E a tua seleção? Seu coração gaúcho falou alto, né, cara? Não, cara, não. Até porque eu não sou gaúcho. Eu moro aqui, enfim, a minha família é daqui. Mas não é isso, é que entre o Parreira e o Scolari, tu botava quem? Difícil, Filipão. O Parreira é o cara que disse que o gol é um detalhe, né? É. O Parreira é o cara minha seleção seria minha seleção política. Né? Você fez a escalação da seleção de futebol, fazendo a seleção política. Aqui, ó, ia com Che Guevara no gol. Na ala direita, Carlos Marighella. Na zaga, o Engels, que tem cara de zagueiro, aquele zagueiro dos anos 80, aquele bigodão. Ho Chi Minh. Na ala esquerda, Kim Jong-un. Na meiuca, Marx e Lenin. Com a 10 e capitão Fidel. Do lado, Chaves. No ataque, Mao e Stalin. O ataque da morte, né? Timaço. Mas sendo que o Marighella é na esquerda, né? Direita. Errado. É que esse time tem duas esquerdas, no caso. Eu acho que é mais ou menos por aí o negócio. Não, mas sobre futebol, eu não me lembro de outro grande técnico da seleção brasileira que eu tenha visto. Não me lembro, entendeu? Parreira foi campeão em 94. E o Zagallo foi vice em 98. E o Scolari foi campeão em 2002, entendeu? Eu não me lembro de outro. E o Dunga eu botei no meio. Então, se vocês tiverem outro técnico, até me digam. Assim, eu tô falando, eu vi a seleção brasileira de 94 até hoje, entendeu? Então. Talvez o Lucha. Lucha? Pô, não, tá maluco. O Luxemburgo na seleção brasileira foi um fracasso. Fracasso. Então. Ele pro Real Madrid, de repente, para a seleção brasileira, não. Ele não esquece que treinou o Zidane, né? Ele sempre fala que treinou o Zidane. Ele é um grande técnico. O Luxemburgo, né, o Franco falou, é um grande técnico. Mas você não acha que a seleção do Zagallo jogava... Sim, jogava bem. Eu falei, a dupla Zagallo e Scolari. Uma dupla que jamais existiria, porque os dois não são muito simpáticos um com o outro. Mas seria o Zagallo e o Scolari. E, inclusive, essa seleção daqui, o Scolari jamais ia escalar, né? Botar 3 atacantes, Rivaldo, Ronaldo e Romário. Mas imagina um trio desse aí. Verdade. João, queria te agradecer, cara, por esse papo. Foi muito bom. Obrigado mesmo por participar aí com a gente. Espero que tenha sido bom para todo mundo que assistiu. Espero que você tenha curtido também. Depois a gente vai lançar essa live no YouTube, para a gente compartilhar para quem não pôde estar aqui nesse momento ao vivo acompanhando a gente.
Muito obrigado mesmo, cara, pela participação. Espero que a gente possa fazer próximos bate-papos aí. Valeu mesmo, cara. Não, tranquilo, eu que agradeço. Tiveram algumas perguntas aqui, não deu tempo para a gente responder. Eu tô sem óculos, eu não tô enxergando as perguntas. Tiveram umas perguntas aqui, só para não deixar as pessoas aqui, né? Eu não tô conseguindo também aqui, eu tô rolando aqui, mas não. Teve uma menina, ela fez bastante perguntas também, né? A Ana Carolina. Ana Carolina, é isso? Mas teve umas perguntas também de sacanagem também. Ó, João, pergunta pro Gabriel por que o Vasco já desceu 3 vezes e nunca pediu música no Fantástico. E aí, tu sabe disso? Cara, eu prefiro O não Vasco lembrar caiu 3 disso. vezes. Não sei, eu esqueci esse detalhe. Não, mas sério, é que eu não. É que pra mim tinham sido 2. Eu nem. O Botafogo também foram 3 também? Foram três. Caramba. É quase o número de brasileiros. Quê? Quase com o mesmo número de brasileiros. O Vasco tem 4, né? Isso aí. E o Mas e as Flamengo, melhores vezes? o Flamengo acho que são 5 ou 6. O quê? Brasileiro? Não, o Flamengo ganhou mais um agora, né? Tem 7. Não, 6, são 6. Mas viu? Acho que tu não é tão vascaíno, hein, cara? São 6, cara. Ou tu tá contando 89? Tu não conta, não? 87? Não, claro que não, 87. É o esporte. Então é isso. Não, é esporte, olha lá, o Franco tá feliz contigo, pô, deu esse mole agora no final. Não, é o esporte foi campeão em 87. Tá pros dois que não tem polêmica. Não, o Mas a esporte. conciliação de classe aqui. Não. É o esporte campeão em 87. O STF decidiu já, o STF já decidiu. Então tá, gente, pô, brigadão, hein, valeu, abraço. Valeu, camarada. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que Agradeço, participou. boa sorte aí nessa nova jornada. Valeu. Tamo junto. Tamo juntos. Abraço grande, João. Valeu, galera, todo mundo que assistiu aí nesse momento. Muito obrigado pela presença, pela participação. Espero que todos tenham gostado. Durante esse momento de confinamento, a gente vai continuar com as lives. Espero que vocês continuem nos assistindo aí, beleza? Vamos disponibilizar toda essa live também no YouTube para compartilhar. Quem curtiu, compartilha com um amigo que não pôde estar agora assistindo. E é isso aí. Valeu, gente. Um abraço grande, se cuidem, que coronavírus não é só uma gripezinha, né? Abraço.